Olá, assinante e mentorado do ecossistema Opções em Ação. Tudo bem com você? Aqui é o Fanta e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da nossa comunidade e da área fechada de membros Opções em Ação. E pessoal, no vídeo de hoje eu vou gravar sobre um assunto que eu não gosto muito, porque envolve política e investimentos. E vocês sabem que eu evito ao máximo falar de política quando a gente está falando de investimentos. E toda vez que eu monto posições, é o mais imparcial possível, tá? Apesar de eu ter o meu posicionamento pessoal, quem convive comigo ali dentro da comunidade mais no dia a dia, sabe do meu posicionamento, sabe da minha convicção pessoal. Porém, a gente teve um movimento na sexta-feira que, em termos de fluxo, em termos de mercado, ele foi grande demais para ser ignorado. Ô, Fanta, por que que você está falando isso? Porque qual é o contexto, né? Qual é o contexto de mercado, primeiramente? A gente estava numa região de topo, esperando realizações para a abertura de novas operações. E sabe aquela frase que eu tenho? Que primeiro vem o preço, depois vem o motivo. Pois é, o preço veio na sexta-feira. O Ibovespa teve uma queda de 4,31%. Motivo? É o motivo, a ideia é eu apresentar o motivo nesse vídeo. E mais do que apresentar o motivo, tá? Eu vou separar esse vídeo em algumas partes. Primeiro, colocar os fatos, depois dos fatos, o contexto de gráfico e fluxo, para a gente ter embasamento técnico para poder falar, tá? Porque eu estou vendo muita gente se deixar levar pela ideologia nesse momento. E capital não tem que ter ideologia. Apesar do dinheiro grande no Brasil ser majoritariamente de direita, mas eu não vou entrar nesse mérito, não é o intuito aqui do vídeo. O meu intuito nesse vídeo, né, a gente tem um papo franco, sem edição, aonde eu vou colocar o ocorrido, o contexto de mercado e fluxo, e a minha opinião sobre operações que podem surgir fruto desse acontecimento, beleza? Dito isso, qual é o contexto geral? Nosso Ibov chegou a bater uma máxima ali na região dos 165 mil pontos e ele vinha subindo na sexta-feira e aí ao longo do dia ele virou uma alta para o 0 a 0, trouxe essa alta para queda, fechou numa queda diária de 4,31% e o que fez o Ibov fechar a semana numa queda percentual semanal de 1,07%, fechando aí em 157.369 pontos. Primeiro ponto, tá, pessoal? Por que que isso é importante? Sem mais delongas, vamos direto para a tela. Aqui a gente tem um gráfico no ambiente semanal do Ibov. A gente pode ver que esse último candle aqui foi quase uma estrela cadente. Agora, por que que ele é importante? Porque a gente estava aqui, pessoal, numa região de topo, tá? Se a gente passar para o diário, peraí, vou colocar o Ibov no diário aqui também. Aqui está no semanal, está no diário. Olha só que queda. O candle engolfou os três últimos candles de alta, tá? Quase quatro. Ainda dentro da tendência de alta, a gente pode ver aqui, não precisa de média para isso, mas foi um candle engolfo e foi uma queda com muita pujança. Agora, vamos ver região de preço, que é o mais importante de tudo. Primeira coisa, foi uma queda com volume, tá? Então vamos ficar ligado. Inclusive foi um volume acima da média. Deixa eu puxar aqui os estudos e deixa eu puxar aqui os indicadores também que a gente vai usar agora. Pã, pã, pã. Bom, em termos gráficos, pessoal,
a gente pode fazer uma correção até os 153 mil pontos, porque foi a última região de briga aqui, região de ouro de Fibo. Graficamente, tem espaço para queda, tá? Porque pelo estocástico, nós estamos em região de sobrecompra, então o estocástico que está aqui hoje em torno de 75, para ele andar até 50, nós temos espaço para cair, tá? O que pode, inclusive, buscar essa outra média nos 150 mil pontos. Particularmente, eu não acredito que tenha fluxo suficiente para ir buscar os 150 mil, a não ser que algo dentro do ocorrido aumente a amplitude, tá? Vou dizer o seguinte: se o ocorrido de sexta tiver implicações um pouco maiores, a gente pode sim buscar os 150 mil pontos, porém eu acho pouco provável, tá? 153, 152, creio eu que seria uma correção natural. Mas o que eu quero mostrar aqui, jovem gafanhoto, primeira coisa, para você não sair vendendo put logo na segunda-feira, logo na abertura do mercado, porque foi uma queda grande, foi uma queda com volume que rompeu média em região de sobrecompra. Ou seja, tem espaço para cair. Então, calma, não sai vendendo put como se não houvesse amanhã, só porque o mercado caiu. Fanta, como você vai operar? Cara, eu vou observar o mercado e vou começar a operar no mercado à vista pós a abertura do mercado americano, porque eu quero ver a posição do gringo em relação ao dia. E outra coisa que eu queria falar também, pessoal, sabe, uma coisa que me deu ânimo para gravar esse vídeo foi que eu vi gente, um grupo de gestora, fazer comentários que me deu coceira, cara, me deu, nossa senhora. Gente falando, isso foi pânico de institucional, o gringo não vendeu. Mentira, o gringo vendeu sim. E eu vou provar isso para vocês nesse vídeo, tá? Mas fechando aqui o contexto gráfico, graficamente, a gente tem como pontos aqui os 153, 152 e 150 mil pontos, que seria a média aqui de 50, conhecida média institucional. Por gráfico, ele está com volume acima da média, inclusive volume maior do que os volumes anteriores. Então, sim, teve venda massiva e essa venda pode continuar. Por isso que eu não vou sair vendendo put igual um doido. Agora, o que que ocorreu, né? O que motivou toda essa queda e todo esse pânico? Você já tem o contexto gráfico na mão, agora vamos falar dos fatos. Primeira coisa, não foi uma coisa direcional o dia todo, tá? O que ocorreu foi o seguinte. Deixa eu descompartilhar e trocar a tela. Aqui vocês estão vendo os saldos. Nós já vamos falar disso. Mas agora eu quero falar do fato. O que que ocorreu? Na sexta-feira, me parece que o nome da direita foi Flávio Bolsonaro. E é um nome que não agrada ao mercado, tá? Em termos políticos, o mercado estava esperando alguém mais ao centro, como Ratinho Júnior. E eu já havia comentado nas lives anteriores que toda a tese de alta do mercado era baseado num governo mais pró-mercado e mais ao centro. E essa figura me parece também que tem um passado um tanto quanto controverso, como todo político teve ali as questões que sempre tem. Eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não tenho conhecimento político para ter profundidade de opinião, tá? O ponto que a gente precisa entender é que, sabe daquela frase que eu falo? Primeiro vem o preço, depois vem o motivo. Em questão de preço, vocês viram aí que, em termos de indicadores, o Ibov pedia sim uma correção. Então, esse foi o preço. O motivo foi um ruído político. Ponto.
Isso, num primeiro momento, me deixa feliz, operacionalmente falando, tá? Porque normalmente o ruído político tende a ter movimento de curto prazo. Porque do mesmo jeito que o pessoal em Brasília vai para a esquerda, vira o dia, eles vão para a direita, vira o dia, eles vão para cima, vira o dia, eles vão para baixo. O cenário político no Brasil, ele muda com uma frequência muito grande. Então, operacionalmente falando, já que a gente tem um horizonte aí operacional de 30, 60, 90 dias, operacionalmente falando, a curto e médio prazo, essa correção para a gente foi extremamente saudável, porque o mercado precisava ter um respiro para a gente criar uma região de preço e conseguir aí ter novas operações. Então, operacionalmente falando, isso foi saudável, tá? Eu espero que tenha mais barulho para o mercado cair mais, para a gente ter melhores pontos de preço. Isso também é importante comentar, tá, pessoal? Vocês viram que a gente teve uma queda geral no Ibovespa, uma queda forte e uma queda acima do volume. Então, essa queda ela foi geral para vários ativos. Então, peguem bons ativos que são em tendência de alta, mas espera o preço segurar, tá? Não fica tentando achar qual é o fundo do movimento da tendência, porque esse é o jeito mais inteligente de perder dinheiro, tá? Espera dar uma segurada, espera criar região de preço. Agora, eu ouvi o pessoal falando, isso foi panicada de institucional nacional. Isso foi ruído político. O gringo não tirou dinheiro. Rapaz, esse pessoal que tem opinião, sem ter dado na mão, é complicado, tá? E dado no sentido, né, não vão levar aí para maldade, dados, principalmente números. Vamos dar uma olhada como está o gringo? Primeiro, pela posição divulgada pela Bolsa. A gente tem aqui, pessoal, pelos dados divulgados, o último dado divulgado é do dia 3 do 12, em função aí do delay que a gente tem de divulgação de 2 dias, para a proteção do comitente do fluxo gringo, mas a gente tem uma retirada aí de 8 dias consecutivos, somando uma retirada de 1,9 bi. Fanta, isso é muito ou pouco? Isso é realização, tá? É uma realização que pode ter sido acelerada com o movimento de sexta-feira. Então, assim, quem fala que na sexta o gringo não vendeu o mercado, ou é inocente ou não tem conhecimento para isso. Porque o que que houve? Se a gente olhar aqui dos nossos ativos monitorados, maiores altas de geral, tá? Dos 300 ativos aqui que a gente olha. DI 31, DI 29, DI 33 e WDO FUT, que é o dólar, inclusive DI 27. Então, pessoal, o que que houve aqui? Qual foi o real motivo dessa queda de mercado? O real motivo foi o estresse na curva de juros. O que gerou esse estresse foi o fator político, beleza. Mas o que fez o mercado corrigir foi a aversão a risco. Porque aqui a gente teve um cenário macro clássico, olha, estresse na curva de juros, aumento do dólar, queda de bolsa. Aquilo que eu sempre falo, aumento de estresse causa um movimento que é o chamado aversão a risco, né? Em inglês o pessoal acho que chama isso de risk off, se eu não me engano. Que é o pessoal tirar o dinheiro da onde está o risco para ir para fontes mais seguras. Agora, dizer que não teve venda de gringo é minimamente inocente pelo seguinte, sem números, tá? Eu vou tentar ser o mais simples possível. Imagina o gringo comprado aqui embaixo. E aí ele vê o mercado subindo, 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 ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, e institucional realizando, e institucional vendendo, e ele ganhando dinheiro, ele ganhando dinheiro, e o mercado subindo, não parava de subir. Aí, de repente, o que que você vê? Você vê uma alta do dólar, você vê uma alta de DI, e você começa a ver uma queda de bolsa. Aí o gringo está comprado aqui.
no começo do meu queixo. O mercado está aqui, para cima da minha testa. O mercado começa a voltar. Vocês acham que o gringo vai fazer igual o pessoal física iniciante, que é olhar o mercado voltar da cara dele até o preço ficar no 0 a 0 e ele fazer preço médio? Não. Ele vai aproveitar o pânico e vai pôr lucro no bolso. Então, sim, na sexta-feira a gente teve venda de gringo, sim, tá? O saldo de sexta, se eu não me engano, se minha conta estiver certa, vai sair na terça-feira. Então, na terça-feira, a gente vai ter aí uma comprovação, uma prova real se o gringo tirou ou não dinheiro do mercado na sexta. Fanta, o que que te leva a crer que teve venda de gringo na sexta? Esse ponto aqui, ó, pressão geral do mercado, 172.939. Para vocês, isso pode não significar muita coisa, mas de uma forma muito resumida, é a pressão geral do mercado. O nome já fala por si só. Essa pressão, ela pode ser compradora e pode ser vendedora. Quando está entre parênteses vermelho, quer dizer que é vendedora. Quando está em azul, quer dizer que é compradora. Dessa magnitude aqui, a nossa última pressão dessa magnitude foi no dia 7/10 de 2025, tá? Então, sim, foi uma pressão grande e é por conta dessa pressão que eu não vou sair vendendo put logo na abertura do mercado, tá? A não ser que haja alguma mudança de cenário em termos de notícia que faça o pessoal falar, ó, não é bem assim, não vai ser ele não, papapá, aí o mercado se anima e a coisa continua. Seria para a gente o melhor dos cenários, porque aí a gente consegue pegar o movimento logo no início. Mas eu acredito que por esse nível de pressão vendedora, a gente ainda vai ter uma queda ali na região do gráfico que eu comentei com vocês, tá? E o que que é a pressão geral? Eu monitoro os ativos do Ibovespa, que também teve pressão vendedora, e os ativos do Small 11, que é o índice de Small Caps. Então, a gente teve pressão vendedora nos dois índices, tá? Monitorados, o que deu essa pressão geral de mercado aqui. Então, o que que a gente vê dentro do contexto? A gente vê mercado em contexto gráfico que mostrou fraqueza, com essa queda que engolfou aí os três últimos candles, basicamente. A gente vê uma pressão vendedora com volume acima da média numa região de topo. Então tem contexto gráfico e tem contexto de fluxo dizendo a mesma coisa. E outra coisa, caso seja ele mesmo candidato, pode ter uma tese estrutural, tá? E pode perceber que as maiores quedas do mercado foram de empresas que têm baixa margem, com exceção aqui dos bancos, tá? Mas os bancos realmente subiram muito. Mas pode ver, tem muita coisa aqui de varejo, de educação. Por quê? Porque é empresa que depende de uma taxa de juros baixa. E se não vier um governo minimamente responsável, nós não vamos ter isso. Aí pode mudar os rumos da bolsa. Ah, Sandra, então se a gente não tiver um governo que seja pró-mercado, vai dar tudo errado e não sei o que. Não. A única coisa que vai acontecer é a seguinte: na tese atual, a gente espera que isso seja um ruído político que abre janela de oportunidade operacional. Caso não seja, só vai mudar a estratégia. O pensamento que a gente estava pensando em compra de call vai se transformar num pensamento que seja enviesado para compra de put. Esse é o ponto. Mas o que eu queria apresentar para vocês aqui, pessoal, assim, o cerne do que eu queria mostrar no vídeo a gente estava numa região de topo, graficamente estava pedindo uma correção. Tem indicador, tem contexto macro e tem contexto de fluxo falando de correção. Então, a mensagem principal do vídeo é: calma, não saia vendendo put na segunda-feira só porque o mercado corrigiu. Deixa o mercado te mostrar a região de preço.
Eu vou dar mais alguns exemplos aqui, tá? Deixa eu trocar de tela aqui para vocês. Primeiro, da questão do movimento. Olha isso. O mercado vinha numa alta, deixa eu pôr aqui dia assim. O mercado vinha numa alta, e aí em torno da meio-dia e 45, que é quando teve a notícia, o mercado só caiu até o final do dia. Então, pessoal, se acalme, não tenha pressa de querer fazer dinheiro, porque vai ter momento para isso. Fanta, dá alguns exemplos. Ó, essa daqui, por exemplo, deixa eu pôr no diário. Aqui foi um candle de força, foi uma queda com volume. Pode buscar 771, 738 e 763, que é a região da próxima média. Vai? Não sei. Tudo indica que sim. Então, deixa o mercado apresentar a região de preço para a gente melhorar nosso médio aqui de carrego. É esse papel, é um papel que eu estou comentando, até pela gente estar posicionado. Um outro papel também de posição. Esse aqui, eu acho até que pode cair mais, tá? Porque é uma empresa pequena, uma empresa de capital intensivo bastante alto. Ela sofre daquela coisa que eu falei dos juros. Ela precisa de juro baixo para rodar. Então, assim, pessoal, pode ver que ainda tem espaço para cair muito papel. Deixa cair, deixa fechar o mercado. Depois à noite eu vou olhar o fluxo gringo com calma para fazer o áudio para vocês. E aí, baseado nesse vídeo que apresentou o contexto macro, gráfico e de fluxo para vocês, mais o áudio de fluxo gringo, a gente toma uma melhor decisão, beleza? Bom, pessoal, para o vídeo de hoje é isso. Eu não queria deixar ele muito longo. Tem muitos ativos aí que estão em região interessante, como por exemplo, Petro Recôncavo. A gente tinha perdido o bonde e agora o mercado fez ela dar uma voltada, o que pode dar novas operações. E ela é só um exemplo, tá? No mais, a gente vai se falando. É isso aí. Valeu, pessoal!